Saneamento básico, um tema que à primeira vista parece técnico, mas que carrega histórias, desafios sociais, oportunidades bilionárias de investimento e, sobretudo, o poder de transformar em realidades. E para abrir o nosso primeiro episódio, recebemos dois convidados que conhecem esse universo como poucos. Angel Ibanez, especialista em ESG e atual diretor de suprimentos da Sabesp, e Carlos Moya, professor há mais de 40 anos e consultor em infraestrutura e meio ambiente. Prepare-se para mergulhar em uma conversa profunda, rica em dados, curiosidades e visões que vão expandir o seu entendimento sobre o papel estratégico do saneamento no Brasil de hoje e do futuro. Antes de começarmos, aproveite para curtir esse episódio e compartilhar com quem se interessa por engenharia, inovação e sustentabilidade. Vamos juntos construir esse diálogo. O podcast começa agora. Olá, convidados, bem-vindos ao nosso TD Talks. Vamos começar a falar desse tema aí, super importante. Bora não. Primeiro, obrigado, Angela, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, professor Carlos Moya. E vamos embora, né? Vamos ver o que a gente tem para falar de um tema, né? Eu que sou novo no setor, mas estou completamente fascinado aí pelo que é o saneamento básico, né? Principalmente quando a gente fala de uma cidade como São Paulo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E vamos embora falar de saneamento. Bora. Ok, tudo começou, pessoal, de um estudo que eu comecei a fazer aqui na empresa. Descobri que tem uma lei, a Lei 14.026 de 2020, que é o novo marco legal de saneamento, e que a gente tem uma grande meta para o setor de saneamento, né? A meta de 2033 é que 99% das pessoas vão ter que ter acesso à água potável e 90% vai ter acesso ao tratamento de esgoto. Não sei se todos sabem, mas hoje, pelo levantamento da Sinisa, Sistema de Informação de Saneamento Básico, as pessoas, né, os brasileiros, têm apenas acesso a 85% de água potável e 50% de esgoto. Além disso, no final do ano passado, a gente tem uma lei aprovada pelos deputados, a Lei 780, que autorizou a retomada de obras e serviços de engenharia paralisados e inacabados na área de saneamento. Então, a gente vê que o setor está retomando, que a gente tem uma meta. E eu queria saber, professor Carlos, como que é o cenário do Brasil? Isso é o que a gente está lendo no noticiário, mas como que você vê o cenário do saneamento básico no Brasil? Primeiro, acho que seria interessante a gente explicar o que é saneamento básico, para começar por aí. Porque o saneamento é o saneamento do meio, quer dizer, é a limpeza do meio, e que é um ponto essencial do componente síntese, que é a saúde. Então, a saúde do ser humano, ela depende de uma boa casa, de um bom emprego, de um bom transporte, mas também de um ambiente saneado, de um ambiente limpo, que possa prevenir doenças, que possa evitar doenças. Então, o conceito básico de saúde, ele não é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que ter saúde não quer dizer não ter doença. Ao contrário, quer dizer ter um conjunto de fatores onde a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Então, o saneamento é um dos itens importantes nesse contexto, porque ele busca tornar o ambiente são e também fornecer insumos para esse componente básico da saúde. Então, o saneamento, na verdade, ele engloba uma série de ações. Por exemplo, prevenção de poluição, tanto do ar, do solo, como da água, afastamento e tratamento de resíduos, e assim por diante. Então, o saneamento é um conjunto de obras, de ações, de projetos que buscam a melhoria do cidadão. O chamado saneamento básico, como definido na legislação, ele é composto daqueles projetos que são de origem e de responsabilidade do poder público. Então, o primeiro é de água tratada, água segura,
que a gente chama, né? É uma água que a pessoa não pega nenhuma doença, é uma água que a pessoa pode beber, cozinhar, dar descarga, tomar banho, escovar o dente, não contrai doenças, então ela está livre de organismos patogênicos, ela está livre de compostos químicos e ela ainda por cima tem que ser agradável para ser bebida, né? Então isso é uma água segura que o poder público tem que fornecer. O segundo é a coleta de esgotos e o tratamento de esgotos, visando também, principalmente, o controle da poluição. E, nesse caso, nós estamos falando de água para abastecimento da população e coleta de esgotos também gerados nas habitações. O que é industrial, não precisa entrar muito em detalhe, mas o que é industrial é de responsabilidade da indústria, apesar da indústria poder jogar também no coletor da Sabesp, ou da companhia qualquer. O terceiro seria resíduos sólidos de natureza domiciliar. Aqueles de natureza industrial são de responsabilidade da indústria. E, por último, são a drenagem urbana, que é a chamada microdrenagem, que é aquela tubulação que passa na frente da nossa casa e que leva a água da chuva para uma destinação final. A macrodrenagem, que seria já os rios, onde a gente joga a água da chuva, aí não faz parte do saneamento básico. Tá? Então, são 4 componentes básicos, e é sobre esses que a gente vai conversar. Foi uma aula, né, Uma pra aula, né? gente. Mas já vale começar a dar alguns dados aqui para a Sabesp, né? Que é bacana isso, né? Você deu aqui o contexto, né, da universalização do país, tá certo? O marco legal, Sim, né? o marco legal. Na Sabesp, né, o compromisso é mais apertado. Então, a gente tem que cumprir essas metas da universalização em 2029. 5 anos antes, quase. 4 anos antes. 4 né? anos Só antes, que é verdade. resumido ao universo da Sabesp. Né? E qual que é esse universo? Hoje a Sabesp está em 375 municípios do estado de São Paulo, de um total de 640 e pouquinho, mais ou menos. Né? Sim. Mas com relação à população, são 28 milhões de pessoas atendidas, frente a uma população total aí do estado de perto de 40. Né? E os percentuais de água e esgoto, né, nesses municípios, né, hoje eles estão em 92% para água. Né, então, para água a gente tem que ir de 92 para 99. Para 99. E o esgoto, ele está um pouquinho, né, o esgoto a gente sempre fala de coleta e tratamento. Né? Então, hoje ele está em 72%, um pouquinho acima de 70%. E nós temos que levar isso a 90%. Né? Então, o maior desafio aí, né, onde vão estar os principais investimentos aí, vai estar no sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Eu poderia colocar, com relação à legislação, a legislação, São Paulo foi praticamente pioneiro na legislação de uma legislação específica para a área de saneamento. Isso foi em 1992, e que foi criada um plano estadual de saneamento e que depois teve uma legislação federal em 2007, e aí sim foi criada, então, uma legislação que rege o país inteiro, e São Paulo, então, se adaptou à legislação federal. Talvez o marco mais importante na área de saneamento tenha sido essa legislação de 2007, porque ela já implantou uma série de conceitos que estão hoje no que se chama novo marco legal de 2020, que você citou. Que, no fundo, ele não é um novo marco legal, ele é apenas um aperfeiçoamento do marco anterior, já visando uma maior ênfase em privatização, em regulação e outros campos, tá? E principalmente no estabelecimento de metas. Então, essa legislação talvez veio a trazer o saneamento para um conjunto de ações e de um prazo relativamente curto, no nível de Brasil, né, para, em pouco mais de 13 anos, atingir uma universalização praticamente de água, de esgoto 90%, e também de extinção de todos os aterros controlados em lixões, e também um aumento significativo das redes de drenagem. Uma coisa que o senhor falou que não está saindo da minha cabeça, nem estava no script aqui, mas realmente saneamento é uma questão de saúde, então deveria ser já uma prioridade e a gente já deveria ter várias obras disso. E a gente não enxerga. Por que você acha que a gente não tem construtoras capazes de fazer? Antes do Sr. Carlos responder, né?
Cada real investido no saneamento, ele reverte em 5 que você investe na saúde, né? Que você economiza na saúde, né? Então, Sim. o saneamento, né, ele é a base, né, para tudo, né? Principalmente quando você fala em saúde, né? E aí a dificuldade no investimento, né, eu acho que ele vem um pouco da regulação também, né? O saneamento ele é um setor regulado, né? Mesmo hoje a Sabesp sendo uma empresa privatizada, né? Aliás, é importante explicar também o que é a privatização da Sabesp, né? O Estado, hoje, ele continua dono de 18% da Sabesp, é o principal acionista. Tá. A Equatorial, que é quem venceu o leilão, é dona de 15% da Sabesp, mas no modelo, né, feito pelo governo, ela é o acionista referência, é quem tem a gestão da empresa, e os outros quase 70% é mercado, né? A Sabesp é empresa de capital aberto. Então, a grande mudança que isso trouxe para a Sabesp é que hoje ela é uma empresa que opera no modelo privado. Então, isso acaba trazendo muito mais agilidade, né, para as concorrências, para as contratações, etc. Isso facilita muito, né? O que o modelo estatal, de certa forma, né, ele não é nem melhor nem pior, mas ele é mais lento. As licitações, né, eles acabam sendo processos aí mais morosos. Então, isso acabou ganhando agilidade, né? E depois a gente explora um pouquinho mais para frente. O modelo regulatório dessa concessão, ela estimula o investimento, né, no caso da Sabesp, né? Então, isso é uma das coisas que vai fazer com que... É por isso que a Sabesp tem esse monte de investimento para fazer, porque o modelo estimula esse investimento. De certa forma, a tarifa compensa, né, esse investimento, né? Então, a gente pode depois explorar isso um pouquinho mais para frente. Nossa conta não vai aumentar não, né? Claro que não. Não, a gente vai cortar essa parte para ficar tranquilo, mas né? Eu queria complementar no sentido de que a primeira questão é que os quatro componentes do saneamento básico, a titularidade deles, em princípio, é o município. Então, ou seja, o município que é responsável por água, esgoto, lixo e drenagem urbana. Mas depois, foi por questões, vamos dizer assim, de natureza, inclusive até técnica, né, chegou-se à conclusão de que alguns serviços feitos em conjunto, eles teriam um ganho de escala, e talvez fossem mais baratos, e as soluções de engenharia seriam mais completas. Então, aí passou-se a titularidade para o Estado em casos específicos, por exemplo, como regiões metropolitanas, ou micro-regiões, ou então aglomerados urbanos. Então, o Estado é o titular nesse caso. De qualquer forma, o Estado também tem que ter a anuência dos municípios. Então, você falou, historicamente, é um setor complexo, de obras caras, de muito investimento, né? E que os municípios, primeiro, não tinham nem capacidade financeira e nem capacidade de gestão. Isso, com o tempo, foi se propagando. Hoje, a gente ainda tem muitos municípios no Brasil com sistemas muito ineficientes, funcionando mal, com muitas perdas nas redes, com tratamento muito incipiente de esgoto, com coleta de lixo ainda em lixão, ainda tem muito lixão no país. Sim. Drenagem urbana muito precária. Por quê? Porque a capacidade financeira do município ela é muito restrita. E o que estava vigente anteriormente era um Plano Nacional de Saneamento, chamado Planasa, que dominou aí nas décadas de 70 e 80, justamente por meio da criação de empresas estatais, como é o caso da Sabesp, como é o caso da SEDAI no Rio, como é o caso da Copasa em Minas, Copasa em Minas. Então, essas empresas dependeram muito do Estado ser eficiente. Então, hoje, nós temos várias empresas estatais de saneamento que também estão mal por problema de recurso financeiro, problema de dívidas atrasadas, por ineficiência do sistema. Então, não foram em todos os estados que se deu bem essa diretriz de a companhia estadual ser responsável pelo sistema, né? Mas sempre assim, mesmo que exista uma companhia estadual, o município tem que aderir a ela e teria que assinar um contrato com ela. Tá? Isso anteriormente. Né? Sim. Como é que a Sabesp resolveu esse negócio nos 375 municípios? Então foi criada uma URAI, né, que é uma unidade regional de água e esgoto, né,
e tem 371 municípios. Então, ou seja, os 371 dos 375 fizeram, olha, estamos de acordo com a concessão, com o formato da concessão. Os outros 4 foram feitos contratos pontuais, porque cada um tem a sua especificidade. Então, isso que garante que a regra é igual para todo mundo. Então, isso funciona, né? E só para ter uma ideia do tamanho do investimento, né? Para a Sabesp fazer esse movimento da universalização, que é levar de 92 para 99 a água, de 70 para 90 o esgoto, são 70 bilhões em investimento. 70 bilhões em investimento que tem que ser contratados agora, né? Começamos aí no final de 2024. E tem que estar contratado até mais ou menos meados de 2027, para que as obras estejam prontas e operando até o final de 2029. São obras, são investimentos vulto, assim, os números são outros, né? Quando a gente compara com o mercado imobiliário, por exemplo. Então, a gente tem obras, né, das ampliações das principais ETS, né, que são as estações de tratamento de esgoto, né? São obras de R$ 1 bilhão. Sim. Então, a Barueri, por exemplo, Bom Sucesso, ABC, que são as maiores aí do estado, aqui da região metropolitana de São Paulo, né? São obras bilionárias de altíssima engenharia envolvida, né? E depois a gente tem as obras aí divididas pelo município todo, além da cidade de São Paulo, tem por todos os municípios, né? Então você imagina o seguinte, né? Como é que é isso na prática? Você pega uma cidade como, por exemplo, Presidente Prudente, né? Que ela tem lá uma rede, que até então era o que fazia a cobertura da cidade, né? Que foi o último investimento da Sabesp há algumas décadas atrás. Essa cidade cresceu, né? Então água, de alguma forma, as pessoas têm, né? Ou tem poço, ou tem algum tipo de ligação informal, mas a água elas têm. E o esgoto não, né? O esgoto ela vai para onde está mais fácil de jogar. Então a Sabesp vai nessa cidade, faz o levantamento, faz o novo cadastro, né, de como a cidade cresceu, faz o projeto de redes para atender essas novas moradias, né? Coleta isso, né? No que ela coleta mais gente, é muito provável que as elevatórias e as ETS não tenham capacidade de tratamento, então as ETS e elevatórias têm que ser ampliadas, e aí esse é todo o investimento que tem que ser feito para garantir essa universalização. Então, você multiplica isso por 375 municípios. Caraca, mais o estado de São Paulo, mais a região metropolitana de São Paulo, né? Então, tem São Paulo tem a maior ETE da América Latina, né? A ETE de Barueri. Ela trata, né, na situação atual, ela trata 16 metros cúbicos de esgoto por segundo, né? O que atende uma população aí de 11 milhões de habitantes, né? E essa ETE está sendo duplicada, ela vai para quase 34 metros cúbicos por vazão máxima por segundo de tratamento, né? Então é uma das aí, maior da América Latina, acho que no mundo parece que tem 3 ou 4 que são maiores que ela só, né? Então são números assim realmente expressivos, né, do que a Sabesp tem como desafio para os próximos anos. E as maiores ETS de São Paulo, quem comanda também é a Sabesp, né? Sim. Que é a Barueri, aí tem a do ABC, tem a do Tamanduateí, São Miguel, a de São Miguel, Parque Novo Mundo. E a de Guarulhos. Acho que a única Bom que não Sucesso, está né? é a de Manaus. Que numa pesquisa, vi que... Manaus é grande? É uma das consideradas das 10, ela é a sexta. Então... Mas os números só para você ter uma ideia, a maior estação da Copasa, por exemplo, de Minas Gerais, é para 1,8 metros cúbicos por segundo. Do Rio de Janeiro é 2 e alguma coisa. Aí Barueri é 16, aí para 30. Então, assim, são números assim, realmente... E as obras de engenharia são, não vou dizer assustadoras, né? Mas são realmente engenharia na veia, entendeu? Uma coisa que eu fiquei curiosa do que você falou, sobre investimento, de quanto custaria a obra. Só para eu ter uma noção, quando a gente fala de incorporação, a gente fala do VGV da negócio. Tem esse prédio, tem um VGV de 300 milhões. Quanto que custaria uma obra? Saneamento para as pessoas entenderem. Só para ter uma ideia. Eu vou falar o que 50 aconteceu comigo, caso real. Bilhões. Primeiro contrato que caiu na minha mão, né? Eu estou na Sabesp há 2 meses aqui. O primeiro foi uma estação de pré-condicionamento, né? Aquelas que você, no Guarujá, que é uma estação que você faz um tratamento preliminar no esgoto e manda para os emissários, né? Depois o mar faz o resto do tratamento. Aí está tudo certo, né? E primeiro contrato, 87 milhões. A gente, né, eu saí de um mundo que um prédio muitas vezes não custa isso, né? Então, os números, né? Você falar de um investimento de 100 milhões, 150 milhões, não vou dizer que é algo trivial, mas é um número assim padrão, né? E a gente falar de projetos de 100, 150 milhões de incorporação, né, são grandes projetos, né? Sim. Agora que você fala em construção, não VGV, né? Então, são outras cifras, né? E outros cuidados, né, que você tem que ter. Eu acho que cada um com seus desafios, né? Sim. Tem alguma
alguma coisa, um fato curioso dessas suas visitas nas instalações da Sabesp, para você contar para a gente, compartilhar, porque eu nunca visitei. Fica aqui para você me Não, convidar. eu um visitei dia. algumas instalações, né? Não de obras de execução, mas de instalações existentes, né? Eu não cheguei a visitar inteiro, mas conheci o sistema São Lourenço, né? Que é um sistema que abastece agora Guarapiranga, né? Pega água quase que do interior de Minas, né? Não, na bacia do Vale do Ribeiro. Vale do Ribeiro, Vale do perdão. Ribeiro, é. Mas são assim, acho que 50 ou 60 quilômetros de adutora, né? Que vence em desníveis de até 70 metros em algumas regiões. Então, assim, são sistemas assim brutais, né? De obra que passa por meio de montanha, né? Então, assim, é um negócio que, para mim, né? Eu não tinha noção, né? Da base de ativos da Sabesp, né? Isso são ativos, né? E o estudo de engenharia colocado, né? Elevatória Santa Inês também, pô. É um negócio surpreendente. 4 máquinas de 11 metros cúbicos por segundo cada uma. Cada um. É um negócio Eles assim. recebem o sistema Caramba. Guarapiranga, né? Do Cantareira. Do Cantareira, que ele passa, ele sobe, passa por cima da serra, não é isso? Da Serra do Cantareira Serra da Cantareira. e vai para o reservatório Santa Inês, lá em cima. Exatamente. Escavado todinho na pedra, são 60 metros escavado na pedra, na rocha, né? Então, são obras assim fantásticas. Assim. É interessante o que ele está colocando no caso do sistema de água de São Lourenço, que já é um modelo diferente, que foi uma PPP entre a Sabesp e uma empresa privada. E essa PPP foi para construir todo o sistema de captação, adução e tratamento. Então, aí não foi um investimento somente da Sabesp. Assim como o sistema também de reuso, né, da estação lá do ABC, ABC, que faz lá o polo petroquímico. o Aquapolo, né? Do Aquapolo também foi uma PPP. Então, a Sabesp já estava também trabalhando assim com parcerias público-privadas, já em decorrência daquela lei de 2007. O sistema Aquapolo é espetacular. Quem puder conhecer no ABC, uma série de indústrias, né, usa esse sistema, que é água de reuso. Você imagina que a água que é oriunda da estação de tratamento, né, ela passa por um tratamento especial para atingir um nível, né, de água que as indústrias possam utilizar e abastecem uma série de indústrias da região ali do ABC com água de reuso, né? Então, isso na pauta ESG também, né, o saneamento tem uma importância gigantesca. Né? Pertinho da Mauá. Pertinho da Mauá. Olha, a Mauá não levou a gente lá para. Não lembro de terem Eu conheci o comentado. Aquapolo antes de estar na Sabesp. Por coincidência, a gente visitando um fornecedor de alumínio do ABC, que é a Hidro, né? E eles usam, a gente, como estava interessado muito na pauta ESG, eles colocaram, ó, nossa água todinha industrial vem do sistema Aquapolo, que é uma água de reuso, né? E depois eu fui saber que é da Sabesp. Nossa, já estava escrito seu Já estava destino escrito, já estava ali escrito, já, né? por isso que tu foi encontrar. E eu acho que a gente já está caminhando pro final, parece que não, mas passa rápido, né? Já foi quase meia hora da gente. É um assunto que sempre, em todos os temas, a gente sempre bate, que é inovação e sustentabilidade. Eu queria saber, na área de saneamento, tem algum case, alguma iniciativa sobre esses temas? Vocês já viram? Pode compartilhar com a gente? Eu queria colocar duas coisas bem rapidinhas dentro do que você está falando. A Secretaria de CEMIL, que agora é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, né? Ela patrocinou o primeiro plano diretor de saneamento do Estado de São Paulo. E está sendo publicado daqui, acho que muito pouco, já foi feita a última audiência pública. Então, ela vai dar todas as diretrizes para o saneamento, aí não só para as empresas operadoras, por exemplo, como a Sabesp, mas para os municípios, visando o crescimento tanto da parte de gestão do município, de capacitação, de educação, de controle social, com a regulação do Estado. E lá, nesse plano, existe um componente específico de desenvolvimento e inovação tecnológica, porque nós temos realidades muito diferentes. Assim como nós temos grandes regiões metropolitanas onde vale a pena fazer obras de grande porte, porque uma obra de grande porte em saneamento, quanto maior o porte, nós somos engenheiros, sabemos, o custo unitário ele fica mais barato. Então, o custo por metro cúbico ele fica mais barato quando uma obra trata um volume maior. O problema é chegar ao esgoto até lá, tá? Mas a estação de tratamento ela fica mais barata.
Então, hoje a inovação ela tem que ser utilizada, primeiro, para otimizar os processos de tratamento e, principalmente, talvez o ponto mais importante hoje seja o controle de perdas. Porque nós estamos vivendo um problema de carência hídrica, nós estamos vivendo uma depressão dos mananciais e não adianta Uma perda gigantesca. não adianta eu fazer tudo isso, todo esse sistema, ainda eu não tenho água. Então, e daquela água que você capta, se você joga fora 30%, 40%, é uma estupidez, porque é um custo muito elevado. E, ao mesmo tempo, você poderia estar guardando água para atender em épocas de mais baixa oferta. Então, hoje, a tecnologia tem que estar voltada a processos de tratamento e, infelizmente, talvez tratamento de água. Vão ter que ter processos mais complexos, porque a água está ficando cada vez mais poluída. Reuso, que é algo que tem que entrar na nossa agenda. Tratamento de esgoto, por exemplo, foi usado aqui na BID, né? Sistemas compactos e mais simples de tratamento para tratar áreas de favelas, né? E, principalmente, a parte de controle de perdas. É isso aí que tem que se inovar em processo, tem que se inovar em identificação e correção. Doutor? Isso é ótimo, eu estou aprendendo um monte, dá para falar um pouquinho do que está acontecendo na Sabesp. A Sabesp aqui em São Paulo, né? Você chuta, qual é a perda? Quanto você acha que a Sabesp perde de água? Não Chuta um percentual. Chuta, a Sabesp, São Paulo, baita empresa. Tá bom, 20%. Mais de 30. Mais de 30. Mais de 30, certo? Os melhores do mundo estão na casa de 9, 8. Parece que tem um caso de 2 que é nas Filipinas, lá, que a gente está estudando lá e tal. Mas são outras realidades, né? Então, realmente, por que perde água? Né? Porque a tubulação é muito velha, né? Você tem essa renovação de ativo é cara. Então, a Sabesp é uma empresa como o Sabesp de 50 anos, mas a gente tem reservatórios aí de 1850. Então, tem coisa realmente... O sistema é antigo, né? E esse é um problema de saneamento no mundo inteiro. Sim, né? é uma rede antiga. É uma rede antiga. Né? Da Inglaterra tem 300 anos, né? 100%, só que tem 300 anos de tubulação. Então, a perda é enorme, né? Então, esse é um desafio. Perda é um desafio gigantesco, né? Depois, a gente vai convidar um dia de vocês ir lá aqui em Pinheiros, na sede lá da Sabesp. Já está E aceito. toda a região metropolitana tem um painel que você vê todas as controladoras, válvulas, bombas, a gente sabe qual está funcionando, qual não está operando, qual está com a pressão maior, menor, né? Então, existe um trabalho que a turma da operação faz, né? Incrível, né? De você realmente controlar a pressão, né? De forma a garantir que a água chegue na ponta, mas você não tenha perda na tubulação. Né? Se você meter pressão na rede, a água talvez chegue melhor na ponta, mas você tem uma perda gigantesca de água, né? Então, esse é um trabalho, né, enorme que nós estamos fazendo, né? Primeiro de você criar mecanismos de monitoramento e também de você poder seccionar, né, as redes, né, de forma que você consiga controlar. Então, você vai botando válvulas, registros, você vai conseguindo seccionar. Mas numa outra ponta, né, vou puxar um pouquinho aqui para o lado do ESG, né? Como é que é o tratamento de esgoto, em linhas gerais? Esgoto é 99% é água. Né? Então, normalmente, você tem um sistema de gradeamento preliminar que você tira garrafa, sofá, cachorro, aquelas coisas que a gente vê, né? E depois é decantação. Ou passa por uma caixa de areia, né? Porque tem muita areia no esgoto, né? Porque do próprio terreno que entra pela rede e tal, água de chuva, tem muita mistura de drenagem com esgoto, né? Que isso é um problema enorme também, né? Então, acaba carregando muita areia, né? Que é um problema para tudo. Então, depois que você tira esse sólido, né? Sobra água que é tratada. Né? E o que é o resíduo do esgoto? É o lodo. Né? E o lodo é um baita problema. Né? Porque o lodo hoje, o que você faz? Você não faz nada com ele, você pega isso e vai para aterro. Né? É um negócio horrível. Agora, estão aparecendo algumas inovações, né, que vale a pena a gente comentar. Então, por exemplo, você consegue extrair metano do lodo. Né? Então, se você faz um tratamento lá anaeróbico do lodo, etc. e tal, você consegue extrair o biogás. Né? Então, a gente já tem um caso lá em Franca, que a gente gera o biogás, né? E esse gás que é gerado o metano, ele abastece toda a frota de veículos da Sabesp em Franca. Né? Então, um projeto espetacular. Né? E nesse processo de você retirar o metano do lodo, você reduz em quase metade o volume. Então, você já tem uma redução enorme do que vai para aterro. E nós estamos agora desenvolvendo, em parceria com uma empresa alemã, um processo que você queima esse lodo, né? E você, além de diminuir, você gera um resíduo inerte, que é quase um carvão mineral, né? Que ele pode ser enterrado, né? Ele é inerte e ele absorve CO2, então
ele gera um crédito De carbono. e também pode ser aproveitado pela indústria de fertilizantes, né? Então nós estamos fazendo uma série de estudos aí principalmente na ET de Barueri, né? Então a ET de Barueri tem um potencial para gerar gás, e pode virar energia para a própria ET, pode virar combustível para a frota da Sabesp, por exemplo, e ainda queimar depois esse lodo, né? Então assim, tem algumas coisas que são possíveis de serem feitas, né? E que nós estamos investindo muito tempo aí em energia para conseguir viabilizar os projetos maiores, né? E aí de fato ter projetos aí de impacto, né? Logo vou levar esses cases também lá. Vai levar esses Vou levar cases? esses cases, logo. Tem que levar, super legais. Acho que na faculdade a gente faz muita pergunta para o professor, enche ele de pergunta. Então acho que chegou o momento do jogo virar. Se o professor tiver alguma pergunta para o Angel, chegou a hora. Você acha que eu vou saber responder? Óbvio, é o teste. Está no 3 meses de experiência, está no teste. Deu 3, né? Nem deu 3. Posso fazer uma pergunta para você? Assim, como que podemos dizer a nova Sabesp, né? Ela está encarando esse desafio de chegar em 2029? Como que ela está se preparando gerencialmente, em gestão, para atingir esse objetivo? Qual que é, vamos dizer assim, a diretriz empresarial? É um desafio muito grande. Muito grande, excelente a pergunta. Assim, a Sabesp está vivendo um momento de transformação gigantesca, né? Então, é diferente de um turnaround, né? Porque turnaround é quando uma empresa que está indo mal, você quer que ela vá bem, né? E a Sabesp já ia bem, né? E ela vai continuar indo bem ou até melhor, né? Mas existe uma transformação cultural gigantesca, né? Porque uma empresa que ela operou a vida toda no modelo público, né, estatal, e agora ela está mudando para o modelo privado, né? Então, quando você tira um monte de amarras, né, de uma empresa de 50 anos, né, muitas vezes o cara está sem amarra, mas ele acha que ele está amarrado ainda, né? Então, isso tudo é uma transformação cultural gigantesca. Então, a gente teve muita mudança no management, assim, né, na alta gestão, né? Mas a estrutura, né, da empresa está mantida, né? Então, tem um know-how dentro da empresa em todas as áreas, né, que ela está mantida. E o desafio, né, é a gente conseguir extrair o melhor disso, né? Conseguir ganhar a eficiência de um modelo que você pode ser mais ágil, né? Mas sem fazer bobagem, né? Fazer a coisa mais rápida, mas da maneira certa, como tem que ser feita, né? Então, essa tem sido a nossa agenda. Então, hoje, a gente tem um painel gigantesco na sala da diretoria que monitora todas as ligações de água e esgoto que a gente está fazendo hora a hora, né? E que é a meta nossa do ano, que é a meta da concessão, né? Então, assim, a empresa toda fala essa linguagem, né? Então, acho que primeiro essa cultura, né, de meta é uma coisa nova também para a Sabesp. A Sabesp nunca trabalhou com meta, com bônus, com remuneração variável. Essa cultura nunca existiu na estatal, né, no modelo público, né? Então, isso está sendo uma agenda enorme, né? E, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, para quem gosta de emoção, é o lugar certo. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas é legal ver que a empresa ela fala a mesma língua. Então, lá tem o fator U e o fator Q, que são os fatores de universalização, que é o compromisso, né, de você aumentar as economias, né, que você aumentar as ligações lá, tanto de água como de esgoto, e o fator Q, que é a qualidade da água ou a qualidade do esgoto tratado, né? É dessa forma que a reguladora, que é a Arcesp, né, que ela audita a Sabesp, vamos dizer assim, né? Então, esse fator U e fator Q é meta do presidente da empresa toda, né? Todo mundo sabe a linguagem, todo mundo remando no mesmo lugar, né? Só que ainda não rema todo mundo do mesmo jeito, né? Então, acho que esse é o desafio dessa transformação, né? Mas existem projetos aí de eficiência em diversas áreas e está sendo assim, uma experiência muito bacana. Muito bom. Uma empresa de 11 mil funcionários. 11 mil funcionários. Muito bom. Enorme. Temos um desafio enorme, né? O Exato. Brasil tem um desafio Brasil enorme tem. de saneamento de Imagina, da saúde. Sabesp, que já tem uma situação já bastante boa, vamos dizer assim, em termos comparativos, imagina o resto do país. Eu estou aprendendo bastante, eu acompanho o Engel bastante, ele acaba postando bastante, e eu estou vendo essa transformação que está acontecendo na Sabesp mesmo, e acho que o nosso podcast hoje foi muito rico, da gente conseguir juntar 2 especialistas, o Angel vai virar o especialista. Eu sou de especializando. saneamento. Longe de ser especialista ainda. Foi legal trazer a visão, assim, não da escola, mas a teórica do professor, conceituar para a gente
alguns temas que pode ser que tem gente que ainda não sabe, as diferenças, quer dizer, o que engloba o saneamento básico, o Egel trazer a visão prática do que ele está vivenciando, ele tá igual todo mundo no mercado, aprendendo o que vai acontecer, como que vamos atingir essa meta. Eu deixo o convite para vocês para a gente voltar em 2033 para ver se a gente bateu essa meta. Eu tenho que voltar em 2029. O Egel volta antes, 2029. 31 de dezembro de 2029. Então, se Deus quiser, a gente vai voltar aqui, a gente vai falar que a gente bateu essa meta, a Sabesp bateu e o Brasil vai estar chegando. Então, eu agradeço por vocês virem aqui fazer esse bate-papo com a gente, trocar, falar desse assunto que acho que vai ser falado, né? Foi startado esse ano, então a gente vai escutar bastante. Querem deixar alguma mensagem? Eu quero agradecer o convite, foi ótima a conversa aqui, sempre aprendo, né, com o professor Carlos e saneamento é um tema que eu estou aprendendo bastante. Fica o convite, né, para acompanhem a Sabesp no LinkedIn, tem muita coisa sendo divulgada lá, né? E também no meu LinkedIn também, Angel, pelo meu perfil do Instagram também, que eu falo bastante de ESG e de suprimentos, né, no ESG_Supply. E foi um prazer estar aqui conversando com você. Também foi um enorme prazer conversar com vocês. É um tema extremamente rico. Eu posso dizer que nós apenas tangenciamos o assunto, né? Tem 500 outras vertentes, outras maneiras de ver e outros dados, mas é um setor que está crescendo, é um setor que agora acho que a sociedade reconheceu a importância dele, e eu acho que essa divulgação que vocês estão fazendo aqui é muito importante para atingir cada vez mais pessoas, cobrar do poder público, cobrar das empresas, eficiência, qualidade, no ambiente sadio. Muito obrigado. Obrigada, gente. Fechamos assim o nosso primeiro TED Talks. Acompanhem nas redes, em breve a gente vem para o segundo episódio. Gostou desse episódio? Então não se esqueça de deixar o seu comentário para contribuir com a construção desse podcast. Compartilhe com quem quer saber mais sobre o assunto. TED Talks. Conversa, conhecimento e construção.